O símbolo n fatorial é usado para representar o produto dos números naturais de 1 a n. Isto é, n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 2 vezes 1. Por exemplo, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Se n fatorial é igual a 2 elevado a 15 vezes 3 elevado a sexta vezes 5 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao quadrado vezes 11 vezes 13, qual é o valor de n? Tá, essa é uma questão que trabalha aí com um conceito que é aprendido lá em análise combinatória, tá? Que no caso seria o fatorial de um número. Bom, mas para quem não entendeu, quando a gente tem um número que está acompanhado de uma exclamação, a gente quer dizer que a gente vai pegar aquele número e vai multiplicar pelos seus antecessores até o número 1. Por exemplo, se eu tivesse o 6 fatorial, isso aqui seria o 6 vezes o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2, calma, vezes o 3, vezes o 2, vezes 1. Ou seja, é o produto do 6 até chegar no 1, tá? E daí, a questão, ela dá um valor para n fatorial e quer saber qual é o valor de n, tá? Bom, a gente vai ter que se atentar a alguns detalhes nessa questão. Só um instante, deixa eu só apagar isso aqui. Bom, voltando à questão, a gente nota ó, que ele colocou o n como sendo o produto de números que são primos. Por exemplo, o 2 é um número primo, o 3 é um número primo, o 5 é um número primo, o 7 é um número primo, o 11 é primo e o 13 também é primo. Então, como esses números são valores baixos, tá? E as alternativas indicam isso, a gente pode fazer de trás para frente. A gente pode fazer o raciocínio de trás para frente. Então, por exemplo, ó, se eu tivesse aqui o número 1 fatorial, isso aqui é quanto? Isso aqui é igual a 1. Só que depois eu teria o 2, teria o 3 e assim sucessivamente. Então, eu vou estar reescrevendo os números, tá? De modo que a gente faça o produto de um número primo por outro primo, tá? E daí a gente vai contar quantos são os fatores daqueles produtos. Então, quando a gente escrever o número n, a gente tem que ter o 2 aparecendo 15 vezes, a gente tem que ter o 3 aparecendo 6 vezes, o 5 aparecendo 3 vezes, o 7 aparecendo 2 vezes e o 11 e o 13 aparecendo uma vez cada. Tá? Então vamos começar. O 2. O 2 a gente pode escrever como sendo apenas 2 vezes 1. Tá? O 3 a gente pode escrever como sendo 3 vezes 1, porque o 3 também é primo. Agora, ó, o 4 a gente pode escrever ó, como sendo o... A gente pode escrever como sendo 2 vezes 2, tá? Só que para visualizar melhor, o que acontece? Eu vou fazer isso aqui de modo linear, tá? Ao invés de fazer assim embaixo do outro, eu vou fazer como se fosse uma linha. Então aqui ó, 1, calma, aqui é o 1, que é a mesma coisa que o 1, não vou colocar. Aqui é o 2, que é a mesma coisa que o 2 vezes o 1. Aí depois a gente vai ter o 3, que é a mesma coisa que o 3 vezes o 1. Aí depois a gente vai ter o 4. E daí, como eu acabei de dizer, o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Tá? Agora vamos para o 5. O 5 é primo, então o 5 vai ser 5 vezes 1. Agora, o 6 é par, então a gente pode escrever ele como sendo ó, o 2 vezes o 3. Tá? Então, até agora, ó, quantos foram os números 2 que a gente escreveu? A gente escreveu aqui 2, 3, aí aqui 4, então falta escrever mais 11 números 2, tá? Então agora o 7, ó. O 7 a gente pode escrever ele como sendo 7 vezes 1. Ou seja, como eu tenho 7 ao quadrado, o 7 aparece duas vezes. Então aqui o 7 apareceu uma vez, então ainda não é o número, tá? Agora o 8 eu posso escrever ele como sendo quem? Eu posso escrever ele como sendo o 2 vezes o 2 vezes o 2, tá? É o produto aí do 2 três vezes. Agora, o 9 eu posso escrever ele como sendo o 3 vezes o 3. Agora, o 10 eu posso escrever ele como sendo o 2 vezes o 5. Então, nota que o 5 já apareceu uma vez e apareceu outra vez aqui no início. E o 5 aparece quantas vezes? Aparece 3 vezes. Ou seja, a gente vai ter que ter um 5 aparecendo mais uma vez. Sabendo disso, a gente já poderia afirmar que o número é certamente maior que 13. Porque ó, tem um fator 13 nesse número. Se tem um fator 13 e eu tenho outros fatores nesse número, quer dizer que quando eu multiplicar todo mundo, certamente o número tem que ser maior ou igual a 13. Não pode ser menor que isso, tá? Mas enfim, continuando, a gente teria depois o 11. E o 11 é a mesma coisa que o 1 vezes o 11, já que o 11 também é primo. Tá, agora vamos para o 12. Ó. O 12
a gente pode escrever ele como sendo 3 vezes o 4. Só que o 4 a gente pode reescrever como sendo 2 vezes 2. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como sendo 3 vezes o 2 vezes o 2. Tá? Se ela dá uns bugs às vezes, tá? Mas enfim. É o 3 vezes o 2 vezes o 2. Tá, agora vamos para o 13. O 13 a gente sabe que é um número primo, então é 1 vezes 13 também. Agora vamos para o 14. O 14 a gente pode reescrever como sendo o produto de 2 vezes o 7. Tá, então nota que aqui a gente tem um 7 e aqui ó, a gente tem outro 7 que é no próprio 7. Ou seja, a gente já usou o fator 7 duas vezes, então já está chegando perto, tá? Agora vamos contar, por exemplo, quantas vezes a gente já usou o fator 3. Então a gente usou aqui ó, uma vez o fator 3, aqui duas vezes o fator 3, 3, 4 vezes o fator 3, 5 vezes o fator 3. Ou seja, eu tenho que usar mais uma vez o fator 3. Então, esse outro fator 3, ele vai aparecer aqui agora, ó, que é no 15. O 15 é a mesma coisa que 3 vezes o 5. Então, aqui, quando eu fizer esse 15, eu vou ter o 3 6 vezes, tá? Então, eu vou excluindo os números que a gente já colocou. Por exemplo, ó, o 5 a gente já escreveu 3 vezes. O 3 a gente também já escreveu 6 vezes. O 7 a gente também já escreveu duas vezes, que é no 7 e no 14. O 11 a gente já escreveu. O 3 a gente também já escreveu. Então agora falta apenas a gente escrever apenas escrever os fatores 2, tá? Então vamos contar quantos são os fatores 2 que faltam. Bom, aqui já tem 1, aqui tem 3, aqui tem mais um dá 4, aqui tem mais 3 que dá 7, aqui tem mais um dá 8, aqui tem mais 2 dá 10, aqui tem mais um dá 11. Ou seja, eu tenho que escrever aí o fator 2 mais quantas vezes? Mais 4 vezes para dar 15. Então agora vamos para o próximo número. O próximo número vai ser aí o 16. E o 16 a gente sabe que é o produto de 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. Como eu disse, a gente já escreveu o 2 11 vezes. E daí quando eu escrever o 2 mais 4 vezes, eu vou ter exatamente 15 vezes. Ou seja, eu posso voltar aqui ó, na minha questão e eu posso excluir aqui esse 2 elevado a 15. Ou seja, qual foi o número que a gente chegou? A gente chegou que o último número que condiz com aqueles fatores ali é quem? É o 16. Então essa aí é, portanto, a nossa resposta, tá? E por sorte, se a gente for alternativas, a gente tem que a resposta correta é a letra D, de divisão. E agora a gente vai conferir aqui no site se essa de fato é a resposta correta, tá? Ah, tá, eu esqueci de falar, mas essa é uma questão que caiu no OBMEP no nível 3, se não me engano foi no ano de 2016. É uma questão que não é tão fácil, tá? Se você não tivesse essa visão. Mas enfim, tem outra forma de você fazer, que seria fazendo da forma algébrica. Porém, eu não consegui ter essa visão, eu não sei fazer da forma algébrica. Essa foi a forma que eu consegui pensar. Então, muito provavelmente, se eu estivesse dando prova agora, eu também faria desse jeito, tá? Então, agora eu vou ter que encontrar a questão. Tá, e aqui está a questão. Na verdade, ela caiu no ano de 2014. Mas enfim, vamos conferir se 16 é de fato a resposta correta. Tá, se eu olhar aqui a solução, na verdade não. A solução da OBMEP é uma questão lógica, tá? Não foi questão algébrica. Mas enfim, é aquela coisa. Como eu disse, como tem um fator 13, então o número tem que ser necessariamente maior ou igual a 13, tá? E daí você consegue reescrever o produto dos caras de 13 até 1 como sendo esses caras aí. Só que você percebe que de fato o 13 é quanto? O 13 vai ser aí o 16, tá? O 16 fatorial. Então essa forma aqui é mais prática, tá? Mas é basicamente aquilo que a gente fez, só que de uma forma mais sintetizada. Mas enfim, esse foi o vídeo, essa foi a questão, espero que tenham gostado. Caso tenham entendido ou não tenham entendido, deixem nos comentários que eu vou estar tirando suas dúvidas. Mas enfim, até a próxima, valeu!